Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, eu sou o Tom Carvalho, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom Carvalho. Esse é o meu canal, Meu Mundo de Histórias, e eu tô aqui para poder embarcar com vocês que estão me assistindo em um universo totalmente ligado a histórias, os fantásticos clássicos de contos de fadas bem antigos que todo mundo conhece, e com certeza ao universo Disney, porque quem me conhece muito bem sabe que eu tenho Disney na veia. E por já ter citado o nome Disney logo aqui no começo, eu já vou falar para vocês que nós deveríamos agradecer muito mesmo o Walt Disney por ter modificado essas histórias que a gente assistiu nos filmes que toda esse estúdio de animação fez. Aí você deve estar se perguntando por quê? E eu já te conto. Bom, gente, como eu disse pra vocês, né? O Walt Disney foi a pessoa que criou os estúdios, né, Disney, e ele foi um homem incrível que conseguiu transformar contos de fadas clássicos, né, contos que passaram pelo mundo inteiro, em animações. Mas uma coisa você não sabia: essas histórias nem sempre foram do jeito meiga e fofa, igual a gente vê aí nos filmes que a gente conhece desde ser tão pequenininho, né? E vou começar por uma história, né? E eu achei que seria legal começar por essa, porque foi o primeiro longa-metragem da Walt Disney, que foi lançado lá em 1937, que é Branca de Neve e os Sete Anões. Então, gente, eu já vou falar pra vocês, desculpa se eu estragar a infância de muitos de vocês, mas hoje eu estou aqui para poder começar contando a verdadeira história da Branca de Neve. Preparem-se, porque é bizarro e, como eu disse, ainda bem que o Walt Disney mudou tudo isso. Muitos contos de fadas, gente, eles foram criados desde muito tempo atrás, lá da época medieval, que era para poder passar tipo uma liçãozinha de moral, né, dar medo nas crianças para que elas pudessem seguir certos padrões que os pais eles ordenavam. Mas conforme o tempo foi passando, elas foram evoluindo, ainda bem. E a gente teve muitas dessas histórias reconhecidas de um jeito bem diferente por conta da empresa Walt Disney, porque modificou muito mesmo. E aí as gerações que começaram desde, acho que dos anos 80, né, elas começaram a se adaptar. Por mais que o primeiro filme da Disney tenha sido lançado lá em 1937, eu acho que foi a partir dos anos 80 que essas versões das histórias começaram a fazer mais sucesso mesmo, né? E por quê? Muitos contos de fadas foram criados pelos irmãos Grimm, que foram irmãos que construíram muitas histórias mesmo, que fizeram sucesso por todos os lugares do mundo, né? Mas as histórias deles sempre tiveram um lado bizarro, muito bizarro. Branca de Neve e os Sete Anões foi uma dessas histórias, e eu vou contar pra vocês o motivo. Nessa versão original da história, gente, a Branca de Neve, ela é uma garota com apenas 7 anos de idade, que não tem pai e vive com a mãe dela, né? Na versão do filme da Disney, ela vive com a madrasta. Aqui já é mais bizarro, porque diz que é a própria mãe. E essa mãe da Branca de Neve, né, sempre tinha o fetiche de se olhar no espelho e perguntar: espelho, espelho meu, diga-me quem é mais bela do que eu. Essa é uma frase da Disney, mas eu estou usando ela para ficar mais fácil para vocês poderem pegar aqui. E o espelho sempre dizia que ela era a mais bela de todas, a mais linda de todas. Até que chegou um dia que ela fez essa pergunta pro espelho, e o espelho pegou e disse para ela: a mais bela de todas é a sua filha Branca de Neve. Aquilo fez a rainha, né, perceber que ela estava envelhecendo, que ela estava ficando feia e que ela ia perder para a própria filha. Então o que ela fez? Chamou lá um caçador e disse para ele: eu quero que você leve a minha filha para a floresta, mata minha filha, e eu quero que você traga os órgãos dela para mim dentro de uma caixa que eu vou te entregar, para que eu possa comer esses órgãos e ficar muito bonita. Acho que aqui você já começou a me entender porque o Walt Disney foi tão incrível modificando as histórias.
Mas aí o caçador, quando levou a menina lá pro meio da floresta, ele ficou completamente transtornado. Ele não queria matar uma menina de 7 anos pra mãe poder comer os órgãos, né? Então o que ele fez? Ele disse pra Branca de Neve sumir pra dentro da floresta, e aí ele ia dar um jeito de mentir pra rainha. Foi quando ele matou um javali, pegou o pulmão, o fígado, o rim, o coração e levou pra rainha, falando que ali estavam os órgãos da filha dela. A rainha então, toda feliz, comeu aqueles órgãos e ficou se sentindo a fantástica, a gatona, a maravilhinda. Então, e aí, quando Branca de Neve se enfia no meio da floresta, já entra a parte, né, da história que todos nós conhecemos por causa do clássico filme da Disney. Ela pega, conhece uma casa onde tem 7 anões morando, e aí ela entra lá com eles, pede ajuda, eles ajudam ela, mas tem um certo tipo um pagamento, uma troca. Eles deixam ela ficar na casa deles, mas ela tem que cumprir a faxina da casa. Ela tem que estar sempre limpando, varrendo, passando o pano, lavando louça, tudo isso daí. É uma tarefa tipo que ela cumpre para poder morar lá com 7 homens. 7 homens. Mas beleza, os dias foram passando, eles foram levando a vida normal, até que um dia o espelho fofoqueiro conta pra Rainha Má que o caçador mentiu pra ela e que Branca de Neve estava viva. É quando ele até mostra pra ela o lugar onde a menininha tá escondida, e o que a Rainha Má faz? Ela resolve se disfarçar, né, usando uma fantasia, usando seus poderes, né, pra poder ir até a casa dos 7 anões e tentar a sua primeira jogada para poder matar a própria filha. Então ela pega, vai até a floresta, procura a casa dos 7 anões. Quando chega lá, ela bate a porta. Batendo a porta, quem abre essa porta é quem? A própria Branca de Neve. Quando a Branca de Neve olha ela, né, ela pega e pergunta se ela tá precisando de alguma ajuda e tal, e a Bruxa Má disfarçada diz que ela vende roupa, ela vende espartilhos, essas coisas, né? Mas que ela vai dar um de presente para Branca de Neve. A Branca de Neve fica feliz e resolve experimentar o espartilho. Bizarro. Então a rainha disfarçada pega, coloca o espartilho na Branca de Neve e puxa, até que pressiona a menina, deixando ela sem ar, e a Branca de Neve capota. Então, não começa com a maçãzinha e termina desse jeito não, tipo, dou uma maçã, mordeu e blum. Não, começa desse jeito. Então a rainha sai da casa dos 7 anões, toda feliz da vida. Consegui, matei a menina e tal, e foi levar a vida. Quando os anões chegaram em casa e viram a garota daquele jeito, eles logo se assustaram, se uniram, pegaram aquele espartilho, rasgaram, e a menina voltou a respirar, estava viva. Yeah! Aí a rainha pergunta de novo pro espelho, né, quem era a mais bonita, e o espelho fala que ainda é a filha dela. Por quê? Porque a menina não morreu. Então a Rainha Má decide se disfarçar de novo e vai até a casa dos 7 anões outra vez. Se a Branca de Neve já viu que aquela cretininha ali era uma traiçoeira, pra que foi confiar de novo? Mas mesmo assim, Branca de Neve confiou, só que dessa vez o que ela ganha de presente, né, é um pente que está envenenado. E quando ela penteia seus cabelos, aquilo faz com que jogue nela a maldição, né, como se fosse um feitiço do sono da morte. Lembra um pouquinho de A Bela Adormecida, mas releva. E aí, Branca de Neve de novo capota no chão. E a rainha sai de lá toda felizona, porque dessa vez conseguiu. Mas, passando mais alguns dias, a menina acorda e tá tudo de boa. A Branca de Neve tá tranquilona. A Rainha Má fica pé da vida. E aí, na última tentativa da Rainha Má, ela se disfarça de novo pela 3ª vez, e dessa vez ela pega e leva uma maçã pra garota. Quando ela chega lá e dá essa maçã, a Branca de Neve, trouxíssima de tudo, porque já caiu na onda dela 2 vezes, pega a maçã e come.
Só que o que acontece? Parece que nesse conto original a maçã não está envenenada. É uma maçã que quando a Branca de Neve morde, ela acaba se engasgando, né? Porque o pedaço da maçã para na garganta dela e ela capota no chão porque perdeu o ar de novo e cai lá. A rainha sai de lá toda felizona, porque dessa vez ela conseguiu mesmo matar a própria filha, né? Bizarro. E vai pro castelo dela. Então, quando os anões chegam, eles veem aquela cena, é muito triste. Eles então decidem não enterrar ela, porque ela é uma menina de 7 anos, eles querem ainda curtir ela, porque ela sempre foi uma mocinha linda. Eles então decidem colocar ela num caixão de vidro e colocar lá na floresta, para poder ficarem observando ela com flores e tudo mais. E enquanto eles estão preparando esse caixão lá na casa deles, um príncipe passa, entra na casa dos 7 anões, vê aquele caixão de vidro com a jovem moça e pede para poder comprar aquilo ali. Os anões então falam que não, eles não querem vender. Mas então o príncipe, ele implora, ele fica lá pedindo, insistindo para poder levar aquilo com ele, né? Ele quer levar o caixão com a donzela e os 7 anões resolvem então dar para ele. Só pra você ver, eles têm honra, não quiseram vender, mas doaram. Vai, pega, filho, leva logo que você vai, leva. E nisso, aí tem duas versões, né? Tem uma que diz que quando eles estão saindo da casa, né, dos 7 anões, um deles tropeça, derruba esse caixão no chão, fazendo a Branca de Neve cair e um pedaço da maçã que estava entalado sair dela e ela volta a respirar, ficando completamente bem. Mas tem uma outra versão que parece que um dos anões, ele pega e dá um murro na barriga da Branca de Neve, e o murro que ele dá faz que automaticamente aquela maçã que estava ali, com a pancada, saísse da boca dela e ela voltasse à vida. E nisso o príncipe pega ela, ele se encanta por ela, um príncipe adulto se encantar e se apaixonar por uma garota de 7 anos. Complicado, mas não naquela época, né? E assim, ele leva a Branca de Neve para o seu castelo, eles resolvem se casar, e nisso tudo está indo bem. Até que no dia do casamento, quem é convidado para ir lá? A Rainha Má. Mas a rainha ainda acha que a filha dela está morta. É quando ela pega, né, e pergunta pro espelho, né, só de relance assim: eu ainda sou a mais bonita? E o espelho, língua preta, que deveria cortar essa língua dele, fala que não, porque a filha dela ainda é a mais linda, porque ela tá viva. A rainha só não sabe agora na onde que ela tá. Mas o que acontece? Parece que os anões, eles descobrem a verdade sobre quem causou aquilo na Branca de Neve, e eles vão lá, né, contam pra Branca de Neve. Aí, quando a rainha chega no palácio, no castelo, e ela vê Branca de Neve se casando, Branca de Neve, ainda criança, fica pé da vida com ela e fala que ela tem que pagar pelo que ela fez. É assim que os 7 anões ajudam ela, né, fazendo o quê? Um par de sapatos feitos de ferro, né, que eles acabaram de tirar lá da lareira, eles estão muito, muito quentes, e eles obrigam a Rainha Má a vestir aquele par de calçados ali, né, de ferro, quente pra caramba, e dançar a noite inteira. Desse jeito, a bruxa, né, a Rainha Má, de tanto dançar com aqueles sapatos quentes queimando ela, ela não aguenta, e aí é ela quem acaba morrendo no final. Eu sei que você percebeu que realmente de fofa essa história não tem nada, porque envolve o quê? Uma mãe completamente louca, porque quem quer comer órgãos de filho para poder ficar bonito? Envolve aí um príncipe que parece que é um pouco pedófilo, porque ele já é adulto e quer casar com uma criança. Envolve aí a vingança de uma menininha por conta de tudo que ela passou. E, por final, sapatos de ferro muito quentes no pé de uma pessoa que tem que dançar a noite inteira. Então, gente, vamos agradecer mesmo o nosso querido Walt Disney por ter modificado tudo isso, porque eu sei que uma história dessa, para ser passada para crianças assistirem, não ia dar bom.
Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo, né, aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui, se inscrevam, né, dá like no vídeo para poder me ajudar. Fala pra mim se vocês têm em mente alguma outra história para que eu possa depois procurar por essa história e saber a verdade por trás dela, né, qual é a versão original, e eu trarei aqui para vocês. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!